quando se trabalha um vidro utilizando esse tipo essas temperaturas, existem alguns tipos de fusão. Dentre elas, tem essa que eu já citei, que é fusão placa-pigmento, é basicamente isso, e vidro-pigmento, e uma fusão, no caso aqui eu vou citar como exemplo a técnica mais comum trabalhada no fusing, que é a de sanduíche, que é peça sobre peça. Sanduíche que eu falo é uma placa de vidro sobre outra, e no meio você pode adicionar pigmento. Aqui eu vou adicionar o pigmento a título de exemplo. Então, eu pego aqui uma placa de vidro, coloco embaixo, pigmento ela, trabalho ela conforme o meu desejo, venho com outra placa de vidro, coloco em cima, levo para o forno e aí eu começo a trabalhar a temperatura. A temperatura de fusão vai depender muito do tipo de peça que você que você pretende criar. Não somente a temperatura, mas também o tempo. E é especificamente o tempo que vai determinar inicialmente qual que é o tipo de fusão que você vai estar fazendo ali nessa peça, citando como exemplo a peça de sanduíche que eu acabei de falar. Então, quanto mais tempo você colocar, maior é a chance da fusão se transformar de uma fusão parcial para uma fusão total. Fusão parcial não quer dizer que você não fundiu totalmente o vidro, porque fusão é fusão. Se você fez uma fusão parcial bem feita, aquelas duas placas de vidro, lembra que eram duas, elas não vão se soltar, elas vão se transformar em uma única placa. Assim também é a fusão total. A única diferença é o tipo de acabamento que você dá à peça e também os tipos de materiais que você também pode adicionar na peça, não somente o vidro, que a gente vai falar mais um pouco mais para frente ainda aqui. Então, basicamente, existem dois tipos de fusão. A fusão parcial, onde você requer um pouco menos de tempo, você submete aquela peça por um período de tempo um pouco menor a uma determinada temperatura, e a fusão total, que se utilizar aqui como exemplo a temperatura de 780 graus, a fusão total requer um pouco mais de tempo nessa temperatura do que a fusão total, do que a fusão parcial se eu estivesse utilizando a mesma temperatura.